As crianças da era industrial, 1100, antes das redes sociais ou até mesmo da eletricidade, as crianças dos anos 1800 nasciam direto no meio da Revolução Industrial. A infância não tinha brinquedos nem parquinhos, tinha poeira de carvão e sinos de fábrica. Muitas crianças trabalhavam 12 horas por dia em fábricas têxteis, espremendo-se entre máquinas perigosas, porque seus corpos pequenos cabiam onde os adultos não conseguiam. As que não estavam nas fábricas, estavam nas minas, carregando baldes mais pesados do que elas mesmas. Se você acha que escola era prioridade, está enganado. O trabalho era, imagine ter 7 anos e sua maior habilidade ser consertar uma máquina antes que ela esmagasse sua mão. Essa era a realidade de milhões de crianças pela Europa e América. As leis que protegiam crianças praticamente não existiam. Para os donos das fábricas, o trabalho infantil era barato, eficiente e fácil de substituir. Mas nem tudo era ferro e fumaça. Essas crianças também viveram as invenções que mudaram o mundo, as máquinas a vapor, as ferrovias e o primeiro telégrafo. Se tivesse sorte o suficiente para escapar da fábrica, você veria sua cidade se transformar de uma vila tranquila em uma metrópole industrial em poucos anos. A geração perdida, 1883, nascer no fim do século XIX significava crescer em um mundo prestes a mergulhar no pesadelo da Primeira Guerra Mundial. Quando você fazia 17 anos, não se preocupava com provas, mas com bombas. Nos campos da Europa, milhões de jovens cavavam trincheiras, cobertos de lama, esperando o apito que significava subir e talvez morrer. Aproximadamente 8,5 milhões de soldados foram mortos e outros 21 milhões voltaram feridos, muitos sem braços, pernas ou cegos pelo gás. Mas mesmo os sobreviventes não escaparam. A pandemia de gripe espanhola de 1918 matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Para muitos, a guerra acabou e a doença continuou de onde os canhões pararam. E quando o mundo deveria estar se reconstruindo, veio a Grande Depressão dos anos 1920. Os empregos desapareceram, bancos quebraram e filas de comida se formaram nas cidades. Não é de se estranhar que escritores como Ernest Hemingway e F. Scott Fitzgerald, eles próprios parte dessa geração, escrevessem sobre desilusão. Geração Perdida não era sobre festas e álcool. Era sobre uma juventude que viu sua fé e seus sonhos serem devorados por tragédias em escala inédita. A Maior Geração, 1901. As crianças nascidas no início dos anos 1900 cresceram em um mundo que mudava o tempo todo. Em uma década, você corria por pequenas cidades empoeiradas. Na seguinte, sua família enfrentava longas filas para conseguir um prato de sopa. O colapso da Bolsa, em 1929, atingiu como um golpe seco. Bancos faliram, empregos desapareceram e só nos Estados Unidos, 1 em cada 4 trabalhadores ficou desempregado. Famílias perderam casas, crianças deixaram a escola para ajudar e cada refeição parecia poder ser a última por um bom tempo. Quando todos começaram a se acostumar com essa miséria, outra catástrofe chegou: a Segunda Guerra Mundial. Países inteiros se tornaram campos de batalha. Jovens, recém-formados, foram enviados para lutar, enquanto as famílias racionavam comida, borracha e combustível. Mais de 60 milhões de pessoas morreram no mundo todo e o Holocausto acrescentou uma nova profundidade ao horror, com 6 milhões de judeus assassinados. Para essa geração, os anos 1930 e 1940 significaram sobreviver primeiro e sonhar depois. Quando a guerra terminou, não houve um grande suspiro de alívio. As pessoas voltaram para as cidades destruídas, economias quebradas e famílias tentando recomeçar. Não havia festa, havia trabalho. Pegue uma pá,
temos o que reconstruir. Dessa necessidade nasceram as Nações Unidas, novos sistemas econômicos e uma onda de inovações. Pessoas como Alan Turing, que decifrou códigos nazistas e lançou as bases dos computadores modernos, ou Grace Hopper, que transformou a programação em algo acessível. Essa geração olhou o caos nos olhos e decidiu construir mesmo assim. A geração silenciosa, 1928 a 1945. Nascer entre a Grande Depressão e a Segunda Guerra significava crescer em tempos duros. A infância era feita de racionamento, roupas remendadas e comida contada. O desperdício era pecado. As crianças dessa geração amadureceram rápido porque não havia opção. Se não ajudassem em casa, a família poderia não chegar ao fim da semana. Aprenderam disciplina da maneira mais dura. Enquanto as gerações futuras reclamariam de ir a pé à escola, elas caminhavam quilômetros sob chuva ou neve, voltavam para casa e ainda dividiam lenha ou esperavam na fila por farinha. Reclamar não adiantava. Os adultos estavam ocupados demais tentando pôr comida na mesa. Essas crianças aprenderam cedo a ficar quietas e seguir em frente. Daí veio o nome Geração Silenciosa. Mantinham a cabeça baixa e sobreviviam. Falar vinha depois. Nos anos 1940, muitos já eram adolescentes, crescendo em um mundo ainda instável. Cidades marcadas por bombardeios, racionamento diário e incerteza sobre o futuro. Em tempos assim, estabilidade significava tudo. Essa geração valorizava disciplina, modéstia e trabalho duro. O humor existia, mas de outro jeito. Enquanto hoje postamos torradas com abacate nas redes sociais, alguém da geração silenciosa olharia e diria: torrada já seria um luxo. Foi desse ambiente que surgiram alguns dos maiores valores de trabalho da história moderna. Essa geração construiu famílias, negócios e comunidades inteiras com base em sacrifício e autocontrole. Não eram chamativos, mas lançaram os alicerces da classe média moderna. Os Baby Boomers, 1946 a 1964. Depois da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltaram para casa e decidiram celebrar a sobrevivência de uma forma simples, criando famílias. Muitas famílias. Entre 1946 e 1964, as taxas de natalidade explodiram. Hospitais lotaram, berçários ficaram cheios. Nascia a geração dos Baby Boomers. Só nos Estados Unidos, mais de 76 milhões de bebês nasceram. A maior geração da história do país. Crescer nessa época foi diferente. A economia estava em alta, os subúrbios se expandiam e o otimismo se tornava parte da rotina. O sonho americano ganhava forma, uma casa com cerca branca, 2 filhos, um carro na garagem. Ter um gramado para cortar no sábado era quase uma obrigação. A cultura também mudava rápido. O rock and roll apareceu. E Elvis Presley fez os pais entrarem em pânico enquanto os adolescentes tentavam imitar seus passos. A televisão virou o novo centro da casa, com programas como I Love Lucy e Leave It to Beaver. Pela primeira vez em décadas, ser criança significava também se divertir. Mas nem tudo era conforto e estabilidade. Essa geração também foi às ruas, protestou contra a guerra do Vietnã, defendeu os direitos civis e impulsionou o movimento pela libertação das mulheres. Crescer com segurança deu aos boomers a chance de lutar por ideais maiores. E muitos deles fizeram exatamente isso. Geração X, 1965 a 1900. O nome Geração X soa como o de um grupo de super-heróis, mas em vez de poderes, eles ganharam pais ausentes e a responsabilidade cedo demais. Foram os Latchkey Kids, as crianças da chave. Com pais ocupados trabalhando, voltavam da escola, abriam a porta de casa e se viravam sozinhos. Aprenderam a esquentar comida no micro-ondas, cuidar de si mesmos e se virar sem ajuda.
Cresceram com novas tecnologias e uma explosão cultural. A MTV nasceu, os fliperamas dominaram, Star Wars virou obsessão. Mas ao mesmo tempo, o medo da Guerra Fria pairava sobre tudo. A qualquer momento, uma guerra nuclear podia começar. Viver era equilibrar o entusiasmo da cultura pop com a paranoia global. A geração X ficou conhecida por sua independência. Não esperavam que ninguém resolvesse seus problemas, porque, na maior parte do tempo, ninguém resolvia. Quando entraram no mercado de trabalho, a economia estava instável e os empregos escassos. Tiveram que se adaptar. Mesmo assim, moldaram o futuro. Bill Gates, Steve Jobs e Jeff Bezos vieram dessa geração, provando que os Latchkey Kids podiam crescer e liderar as maiores empresas de tecnologia do planeta. Foram também os primeiros a equilibrar trabalho e vida pessoal. Dessa mentalidade nasceram as Casual Fridays e a ideia de que a vida não deveria ser só trabalho. Em resumo, a geração X se tornou o irmão mais velho legal da história, o que viveu antes dos smartphones, mas também sabe explicar memes para os pais. Millennials, 1981 a 1996. Os Millennials, também conhecidos como Geração Y, cresceram no momento em que o mundo se tornava digital. Eles lembram dos telefones fixos e dos disquetes, mas também foram os primeiros a aprender a mandar mensagens e postar selfies. Um dia, você esperava o som da internet discada para se conectar. No outro, já tinha um smartphone no bolso. Se a adaptação fosse uma habilidade, os millennials a dominaram desde cedo. A educação foi prioridade. Os pais diziam que a faculdade era o caminho para o sucesso, e muitos acreditaram. Só que, quando se formaram, encontraram o mercado em ruínas por causa da grande recessão. Imagine conquistar o diploma e descobrir que não há empregos. As dívidas estudantes cresciam, e a frustração também. Logo foram rotulados de preguiçosos ou mimados, quando na realidade estavam apenas tentando sobreviver. Essa geração redefiniu o que significa sucesso. Em vez de buscar casas grandes e estabilidade, muitos preferiram experiências, viagens e trabalhos independentes. Por isso, as gerações anteriores os culparam por matar o mercado imobiliário ou os restaurantes de rede. Mas a verdade é simples, não dá para comprar uma casa quando se deve o equivalente ao orçamento de um pequeno país. Culturalmente, foram os primeiros nativos da internet. Cresceram com MySpace, Facebook, YouTube e depois Instagram. Transformaram memes em linguagem e construíram carreiras inteiras em plataformas que seus pais mal sabiam usar. São chamados de geração intermediária, velhos o suficiente para lembrar dos telefones públicos, jovens o bastante para dominar o TikTok. Geração Z, 1997 a 2012. A geração Z cresceu num mundo onde o Wi-Fi já existia e os celulares estavam presentes desde o berço. Dê a eles um telefone de disco e vão olhar como se fosse um fóssil. Para essa geração, o Google sempre esteve aí. O TikTok é tão normal quanto a televisão já foi um dia, e os memes são uma segunda língua. Eles não precisaram aprender tecnologia, ela sempre esteve ao redor. Muitos sabiam usar um tablet antes mesmo de escrever o próprio nome. As redes sociais moldaram tudo, o jeito de falar, de brincar, de ver o mundo. Mas nem tudo é leveza. Essa geração cresceu ouvindo sobre mudanças climáticas, tiroteios em escolas e crises de saúde mental. Isso os tornou mais conscientes do que qualquer geração anterior na mesma idade. Hoje, adolescentes lideram protestos, tocam negócios próprios e criam conteúdo para milhões de pessoas direto de seus quartos. Conseguem fazer lição de casa, streamar na Twitch e conversar em 3 grupos ao mesmo tempo. Alguns chamam isso de falta de foco. Outros chamam de eficiência.
De um jeito ou de outro, eles são programados para processar informação em velocidade impressionante. Geração Alpha, 2013 a 2025. A geração Alpha é a primeira geração totalmente nascida no século XXI. Para eles, o mundo sempre teve smartphones, streaming e assistentes de voz. Os brinquedos falam de volta, os jogos estão sempre online e as salas de aula são cheias de tablets, não de giz. Algumas dessas crianças sabem usar um iPad antes mesmo de amarrar os sapatos. Pedir ajuda para Siri ou para Alexa virou algo normal, e o YouTube parece um professor mais interessante do que o da escola. Por causa disso, a geração Alpha deve ser ainda mais conectada e consciente do que a geração Z. Eles estão crescendo em um tempo em que mudanças climáticas, inteligência artificial e crises globais fazem parte da conversa diária. Isso molda uma geração que usa a tecnologia não apenas para diversão, mas também para resolver problemas. E há humor nisso tudo. Pais que ainda lutam para usar o controle remoto estão criando filhos que provavelmente sabem hackear a geladeira inteligente. As primeiras palavras antes eram mamãe e papai, agora podem ser Ei, Siri. A geração Alpha ainda é jovem, mas já mostra sinais de ser formada por crianças que crescerão com a ajuda da IA, realidade virtual e ferramentas que redefinirão o que significa ser humano na era digital. A geração do futuro, pós-2025, as crianças nascidas depois da geração Alpha crescerão em um mundo que vai parecer mais ficção científica do que realidade. Para elas, engarrafamentos podem significar carros voadores esperando liberação de drones. Quando perguntarem já chegamos, talvez estejam voando sobre arranha-céus, não sentadas em uma van. A tecnologia não ficará mais no bolso, poderá estar dentro da cabeça. Com os primeiros testes de interface cérebro-computador, as escolas do futuro podem ter dias de download, onde os alunos absorvem matérias inteiras em minutos. Esqueça decorar para a prova de história. Você pode acordar já sabendo tudo, mas isso também trará novos dilemas. E se, por engano, seus pensamentos aparecerem na tela da sala de aula, o cotidiano também se expandirá além da Terra. As viagens espaciais estão evoluindo rápido e crianças do futuro podem tratar Marte como apenas mais um destino. Namorar alguém que vive em outro planeta pode se tornar realidade. Férias podem acontecer em hotéis de gravidade zero. Essa geração herdará ferramentas que hoje mal conseguimos imaginar. E com elas, novos desafios, privacidade, identidade e até o significado de ser humano poderão mudar completamente. Mas se há algo que a história mostra, é que as crianças sempre se adaptam. E às vezes, mais rápido do que os adultos que as criam. E você? Em qual dessas gerações nasceu? Ou em qual delas gostaria de ter vivido? Cada época teve seus desafios, suas perdas e suas conquistas, mas todas deixaram uma marca no que somos hoje. Se você gostou dessa viagem pela história, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, a cada episódio, exploramos o tempo, a tecnologia e o que significa ser humano em cada era. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.